de Deus e o amor de Jesus esteja com todos. Também cumprimentamos os internautas. Levamos o pensamento a Deus, a Jesus, para a prece inicial dos nossos trabalhos de hoje. Que vossa bondade, Senhor, se faça sentir em cada um de nós. E que possamos agradecer pela vida e pela oportunidade que nos dás de hoje estarmos aqui em Tua casa, para juntos aprendermos e compreendermos um pouco mais dos Teus ensinamentos. Alivia nossas dores, as nossas ansiedades, as nossas aflições, que ainda são tantas. E dai-nos a confiança da fé e a segurança de um momento melhor. E em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da casa, damos por aberto a parte doutrinária dos trabalhos de hoje. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar: não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E por que Jesus falava por parábolas? Não se acende uma candeia e se coloca sobre o alqueire, mas se coloca sobre um candeeiro, a fim de que clareie a todos aqueles que estão na casa. São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, cubra com o vaso, ou coloque sobre uma cama, mas põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. São Lucas, capítulo 18, versículo 16 a 17. Aos seus discípulos, aproximando-se de Jesus, lhes disseram: por que lhe falais por parábolas? Se eles respondendo, disse: porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Ele fala-os por parábolas, porque vendo não veem, e escutam não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutais com vossos ouvidos e não ouvireis, olharei com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos, e fecharam os olhos de medo que seus olhos não vejam e que seus ouvidos não ouçam, e que seu coração não compreenda o que está convertidos, e eu não os curasse. São Mateus, capítulo 8, versículo 10 a 15. Essa assertiva de Jesus, que não se acende uma lâmpada, uma luz, e se coloca embaixo de qualquer coisa, ela é significativa nas nossas vidas. No primeiro instante, a gente não compreende porque o Divino Mestre fala dessa expressão. Ele, quando disse que um alqueire, naquele tempo, era tipo uma talha, um jarro, que dava para colocar mais ou menos em líquido, 10 a 13 litros de líquido, e também dava para colocar cereais dentro. E era muito utilizado nas plantações, quando iam fazer plantações, eles colocavam naquela talha, naquele cesto, a semente e semeavam por um alqueire.
tinham então a noção da quantidade da semente que seria distribuída naquelas terras. E era muito usado naquele tempo. E ele faz a comparação que quando você acende uma luz, você cobre com aquela coisa, como se você cobrisse com uma talha. Aí a luz não se dissipa, não consegue ser vista pelos demais. E ele faz essa assertiva. Então, quando se coloca em cima do alqueire, se coloca em cima da candeia, e ela ilumina a todos, como se fosse uma coisa alta. E aí você coloca a lâmpada, a luz, ela se distribui, e todos que estão ali podem se beneficiar da luz. Essa assertiva é interessante, que a gente fica pensando, mas que significado tem eu prender uma luz e cobri-la? Essa assertiva tem uma importância muito grande, porque ele vai ali e faz uma referência de que quando os ensinamentos que ele transmitia, e os ensinamentos do Evangelho, os conhecimentos, eles não deveriam ficar de posse da pessoa. Nós não deveríamos simplesmente conhecer a verdade e conservar ela para nós. Nós teríamos que sair a distribuir. Como ele fez aquela comparação do semeador. O semeador sai a semear. Ele pode semear? Sim. É livre? É. Mas a mim que é dado o conhecimento da verdade, eu tenho que fazer com que os outros também compreendam essa luz da verdade. E ele faz um comparativo porque a importância deste conhecimento vai nos iluminar. A nossa luz começa também a brilhar. Porque numa das passagens ele fala de que a nossa luz brilhe. E numa outra ele fala, vós sois luzes, que brilhe a vossa luz. Então ele ressalva a importância daqueles que conhecem a verdade, de distribuírem o conhecimento para aqueles que ainda não sabem e aqueles que ainda não percebem. Então ninguém coloca a lâmpada embaixo da cama ou esconde. Ele faz com que ela possa iluminar a todos os outros. E nós não entendemos isso, nós não compreendíamos qual era a importância de uma assertiva, uma parábola desse sentido. Mas é a verdade de que nós todos temos que procurar nos iluminar. Todos nós temos que procurar o conhecimento da verdade. E ele falava por parábolas para o povo, porque ao povo ainda não era dado conhecer as coisas da vida mais importantes. O povo era muito ignorante, tinha pouco conhecimento, por isso ele utilizava em todos os lugares que ele fosse, o meio onde o povo habitava e o que ele trabalhava, o que ele manuseava, o que ele conhecia. Aqueles que plantavam, eles falavam de semente, falavam de uva, falavam de vinho, porque era isso que eles faziam. E era essa referência que ele dava nos seus ensinamentos. Mas apesar de todas essas questões, ele tem uma questão assim, como Cristo fala em luz acima do alqueire, quando ele escondia as suas verdades, ele não as escondia. Porque a grande verdade que ele veio nos trazer era a caridade, a fraternidade e o amor. Aquilo que nós devemos fazer com os outros, amar os outros, nos respeitando aos outros. E isso ele passou sempre com muita clareza. Mas as outras questões espirituais, ainda nós não estávamos maduros para entender o conteúdo da sua divina mensagem. Então, à medida que nós fomos crescendo, foi então essas explicações foram somando, as religiões em si, muitas delas se mantiveram apegadas ao pé da letra e não avançaram, mas a ciência e o espiritismo veio tirar todo o véu do segredo, do sobrenatural, do extraordinário. Isso não existe. Então a doutrina espírita, como os apóstolos, foi dado a conhecer outras coisas que aos uns outros ainda não foi dado. E é que alguns outros ainda se negam a acender a sua luz e continuam a esconder os seus conhecimentos. E a esses a luz será abafada. E eles
serão responsabilizados, porque não contribuíram para que se dissimasse o bem e a verdade. Então nós temos que entender essas profecias, essas parábolas de Jesus, nos fazem pensar, né? Jesus ocultava alguma coisa? Não. Tudo deve ser esclarecido, toda a verdade deve aparecer. Então, por mais que a gente queira entender, às vezes a gente não compreende. Mas que verdade? Por exemplo, nós no Brasil, hoje, vivemos um momento onde tudo aquilo que houve, que não era bom, que não era lícito, começa a aparecer. Começa a vir a luz da verdade. E nós começamos a conhecer aqueles a quem nós confiávamos. E como confiávamos. E o que eles foram capazes de fazer. E que situação nos deixaram hoje, aonde o pessimismo, o negativismo, os pensamentos da escuridão e a luz não se faz sentir, porque nós perdemos um pouco da credibilidade e da confiança naqueles que nós esperávamos muito mais do que faziam, o que fizeram. Mas nós não podemos esmorecer, nós não podemos deixar a luz da verdade deixar de florescer. Vamos orar. Vamos orar para que o Brasil e para que os nossos pensamentos voltem a ser pensamentos de confiança e que nós possamos desenvolver a nossa capacidade, o nosso saber, a nossa inteligência para o bem comum da nação. É esse o dever nosso, é esse o dever do cidadão, é esse o dever do religioso, daquele que procura a verdade, que a verdade liberta-nos, principalmente da ignorância, e nos afasta da escuridão, e nós iluminamos o nosso caminho. Muitos de nós nos iluminamos com a luz alheia, como se fôssemos criança, que precisamos do aconchego dos nossos pais para desenvolver a nossa capacidade. Mais tarde nós vamos caminhando, e a nossa luz vai brilhando, nós vamos nos independizando, e chegamos até a construir um novo momento, um novo mundo. Esse é um caráter da criatura humana que procura o desenvolvimento e o conhecimento intelectual dentro das leis divinas, dentro do conhecimento da moral e dos bons princípios. Então cabe à doutrina espírita, hoje mais que qualquer outra religião, porque a nós espíritas é dado conhecer todas as questões espirituais. Para nós não há mais velador embaixo nem escondido. As coisas começaram para nós há muito tempo, há 160 anos, a ser mais claras e mais objetivas. Mas nós espíritas temos um dever moral a cumprir dentro da sociedade e do meio onde estamos inseridos, aonde podemos desenvolver a capacidade de ter a representatividade de confiança, de postura ética e de postura moral. Podemos falar muito bonitos, mas nós temos que cumprir e executar a tarefa dos ensinamentos de Jesus e que a doutrina espírita nos esclarece e que os bons espíritos nos vêm trazer como ensinamentos. Então, ser espírita não é simplesmente vir à casa espírita, não é simplesmente não participar. Nós somos convidados a conhecer a doutrina espírita. Nós somos convidados a conhecer a verdade. E só conheceremos a verdade se tivermos a humildade de iniciarmos um preparo e um estudo, aonde então, paulativamente, consequentemente, à medida que nós vamos entendendo, nós iremos avançando e nos dedicando à tarefa sublime do bem. E então a nossa luz brilhará. Porque aquele que não tiver luz poderá se precipitar nos abismos das escuridões do mundo maior. Então a mensagem de Jesus era uma mensagem espiritual, uma mensagem aonde falava dos valores espirituais, da importância dos valores espirituais. Ele fez uma referência: aquele que tem mais lhe será dado, e aquele que nada tem lhe será tirado. Por quê? A referência é a luz, é espiritual. Então nós temos que entender que uma luz de uma vela, ela só tem luz quando se acende. Você pode apagar a vela e acender 100 vezes. A luz dela é uma luz limitada. Se você tiver a luz do petróleo,
Essa luz também é uma luz que não é tão nítida quanto a do acetilato. E vocês terão a luz, a eletricidade, que é uma luz muito mais superior do que uma outra luz. Então, quando para você saber que tipo de luminosidade nós temos, é preciso que nós ficamos acima do alqueire, é preciso que nós saibamos fazer o bem, é preciso que nós sabemos como compreender os outros, como entender os sentimentos ainda agressivos, aviolentados. Muitos de nós falarão belas palavras, mas nós não executaremos a tarefa. Por isso seremos responsabilizados, seremos considerados no ensinamento de Jesus hipócritas, porque o verdadeiro espírita é aquele que luta contra as suas imperfeições, aquele que sabe que não é perfeito, e sabe que não é melhor que nenhum de vocês, e que está aqui não porque merece, mas porque precisa se transformar, que precisa melhorar, que precisa sentir as vibrações que vêm de cima, e que a compensação divina nos ajuda e nos protege, mas é preciso que eu me faça merecer. Jesus foi claro quando disse: não coloqueis embaixo da cama a luz, não escondeis, porque não há nada que se deva esconder, coloque acima para que todos vejam, para que todos tenham a mesma oportunidade. E isto é importante. E a gente pode se perguntar: até quando eu vou fazer alguma coisa para clarear a minha luz? Por que eu não me enganjo no aprendizado? Por que eu não recupero a minha vida e encontro alguns momentos para mim? Porque toda vez que eu aprendo, que eu estudo, que eu pratico o bem, que eu faço a caridade, eu não faço para os outros, eu faço para mim. Porque é todo ato benéfico, a minha luz se torna mais forte. E hoje nós sabemos que no mundo espirituais existem espíritos de uma luz extraordinária. Nós não conseguimos ver a face, porque é luminosa. E as luzes desses espíritos, pela qualidade, pelo trabalho elaborado no bem, são diferenciados de cores e de matizes. Elas não ferem a nossa sensibilidade. E eles trabalham diuturnamente. Eles encontram tempo para fazer o bem. E nós encontramos tempo. Nós temos condições de termos uma luz mais purificada? Ou nós teremos sempre a luz mais opaca, escurecida? Ou nós permitiremos que nossa luz se apague nas sombras da maldade, da maledicência, dos sentimentos de rancor, de ódio, de mágoa? Nós veremos os nossos irmãos sempre desconfiando deles? Ou nós enxergaremos neles algum mérito com a benevolência, com o sentimento do bem? A parábola de Jesus é profunda. E eu confesso para vocês que só agora eu entendi. Eu tinha medo desse tema, porque esse tema tem uma relação muito forte comigo. Porque esse é um tema que há 31 anos passados eu li aqui nessa casa. E não entendi nada. Eu não compreendi o que significava esse tema. Eu não entendi o chamado de Deus me alertando da importância do esforço e da transformação moral que deveria fazer. Eu não entendi que poderia me tornar uma pessoa melhor, que poderia compreender o mundo, ajudar os outros e fazer o bem. Eu continuei na casa. E agora, quando um amigo escolhe esse tema para mim falar, eu me arrepiei. E fiquei a pensar como eu ia desenvolver esse tema. Como eu ia entender esse tema. Esse ensinamento de Jesus. Porque toda a vida que eu lia, eu achava que as relações que eu tinha bastante e poderia perder eram relações materiais. Aquele que tem pouco dinheiro será tomado e ele ficará na miséria. Aquele que tem uma casa será tomado e fica sem nada. Mas não era aí. Era bem mais adiante. Era bem mais profundo.
era bem mais significante. Era dos valores espirituais. Esses valores que são eternos. Não são valores transitórios da matéria. Não são valores de coisas que adquirimos aqui e que quando partimos deixamos. São valores que fizemos o bem, praticamos a caridade, nos transformamos, é a medida primeira da vida. Não é transformar o outro, é me transformar. É eu ver os meus defeitos e corrigi-los. E ter a humildade de reconhecê-los. E se for preciso pedir perdão a alguém, peça. Não se sinta magoado, não se sinta desprezado, não se sinta inferior. Não deixe que sua luz seja opaca. Não deixe que sua luz se apague embaixo do alqueire. Deixa que ela floresça. Deixe que ela brilhe, seja cintilante e que não fira a sensibilidade de ninguém, mas possa estender a caridade e a fraternidade. Cabe a nós, espíritas, orar pelo mundo melhor, orar pelo Brasil, olhar para os seus governantes e termos o cuidado de não ficarmos pensando negativamente. Somos capazes de transformar o mundo. Somos capazes de fazer a luz da pátria do Evangelho, do coração do mundo, que é o Brasil. Nunca será justo que nós partamos para desentendimento. Justo é sermos criaturas benevolentes. Vamos ter confiança, porque somos capazes de transformar o mundo com o conhecimento, com a verdade, com a esperança, com a confiança e com os pensamentos positivos. Tudo na vida passa, até a dor mais sentida. A escuridão não existe, ela é a ausência da luz. Por isso, por mais que sejamos, às vezes, pessimistas, ainda assim, Deus sempre aguarda o momento que nós dissemos: Senhor, me ajuda. E a ajuda vem. E a luz dissolve a escuridão. E quando nós quisermos avançar na vida, só a luz nos conduzirá para os caminhos melhores. E só nós podemos ser realmente um repositório da verdade, da razão, de sentimentos bons, vigiando-nos os nossos pensamentos, não deixando-nos atormentar por questões aflitivas e confiar em Deus, porque somos capazes e Deus não deixará jamais nenhum dos seus filhos ao sofrimento eterno, desde que sejamos humildes o suficiente para entender aquilo que Ele ensina. A boa árvore dá bons frutos, falou Jesus. A má árvore não dá bons frutos, e elas poderá ser cortada e jogada ao fogo. Então, sejamos a boa árvore, que pode abrigar todos quantos estiverem cansados do caminho. Sejamos luzes, mas sejamos criaturas benevolentes, inteligentes, compreensíveis, que possamos entender os ensinamentos que Jesus falou. E eu tenho uma história para contar, que não é minha, que é do irmão X. Esse fato aconteceu. Um advogado chamado Joaquim Mota era espírita, convicto, um homem bom, inteligente, extremamente sério, e tinha a intenção de dizer que da fé e de religiosidade não se podia conversar com os outros. Essa questão era de foro íntimo. Ele tinha uma biblioteca onde franqueava seus amigos, onde tinha livros de diversos tipos, qualidades, mas particularmente no seu quarto ele guardava os livros espíritas. E conhecia o espiritismo. Tinha um amigo chamado Licínio Fonseca. Trabalhavam juntos há mais de 20 e poucos anos, amicíssimos como irmãos.
eram advogados juntos, defendiam causas, viajavam. Tudo. Num daquele tempo, Licínio desencarna. Morre o seu amigo. Volta ao mundo espiritual. Mota, Joaquim ficou desesperado. Orava sistematicamente a Deus e aos mentores divinos que permitisse que ele pudesse sentir a presença do seu amigo em espírito, que pudesse vê-lo, que pudesse sentir, pudesse conversar com ele, pois tinha muita saudade e a angústia lhe afligia os sentimentos. Tanto orou, tanto pediu, que Deus permitiu, Jesus permite que 4 mentores espirituais fossem visitá-lo à noite e o conduzissem ao seu amigo. À noite os espíritos chegaram, sem que ele percebesse, desligaram ele do corpo físico e o conduziram ao Instituto Beneficente, aonde estava recolhido Licínio. Licínio, ao vê-lo, tomado de surpresa, gritava, extraordinário: Mota, Mota, meu caro amigo, você sabe que a vida continua? Você sabe que a morte não existe, Mota? Você sabe, meu amigo? Você sabe? E ele, Mota, olhava o amigo e dizia: sim, sei. Sei disso, meu amigo. E ainda assim, Licínio, desesperado, confidenciava a ele as questões espirituais e dizia a ele que pela sua ignorância, por não saber isso, tinha passado sofrimentos, momentos aflitivos no mundo espiritual. E que queria agora dizer ao amigo da importância destes conhecimentos. E Mota dizia a ele que sabia. Amigo Licínio, quando viu que Mota realmente sabia tudo o que não havia dito a ele, olhou para Mota, passeou sobre o quarto e, indignado, gritou: fora daqui, imposteiro, mentiroso, você não é Joaquim Mota, meu amigo, você não é, pode ir embora. E nesse momento, os espíritos, vendo a situação, retiram Mota e fazem com que ele retorne ao corpo físico. Mota se acorda, ansioso, assustado, abre a janela num suor só, olha sobre a janela a cidade e observa a lembrança do amigo. E diz o amigo para ele: você não é. Porque o meu amigo Mota, se soubesse destas coisas, teria me avisado. Porque ele era realmente meu amigo. E meu irmão, ele também não sabe disso. E você é um tremendo expostor. Mota abre a janela, observa a cidade e pensa: quantas pessoas nesse momento não estão desencarnando? Mota sente nesse momento uma transformação. E a partir daquele momento transfere o seu pensamento de que não deveria levar o conhecimento aos outros. E crê, naquele instante, começa um novo momento na vida de Mota. Ele passa a falar da doutrina espírita, possa levar o conhecimento às pessoas. Quantos de nós não sabemos da importância da vida espiritual e não avisamos nem aquele que está ao nosso lado, nem aquele que muitas vezes compartilha do mesmo quarto, da mesma cama. E o tempo passa. E nós, sabendo de todos os valores espirituais, não somos capazes de dizer a ele: a vida continua. E quando um dia acontecer isto, seria muito aborrecido e triste se nós fôssemos interpelados por aqueles queridos e aí sentíssemos o grande egoísmo nosso de não divulgar o que Jesus nos ensinou e o que a doutrina nos esclarece e nos tira de tudo que é secreto para nos dizer que a verdade sempre será verdade e que a verdade é luz e que a luz é eterna. E quem tem luz sempre brilhará e sempre se projetará no fundamento principal do amor, do amai-vos uns aos outros. Por isso a importância de nós aprendermos
de nós conhecermos, de nós entendermos e sabermos que Deus espera muito de nós. Porque Ele sabe que nós não somos por acaso que aqui estamos. Sabe que nós aceitamos o desafio e agora protelamos o conhecimento, porque damos mais importância a fatos da matéria, a situações que são passageiras e efêmeras, mas que o amanhã vai nos fazer muita falta. E nós então perceberemos quanto falhamos, quanto deixamos de fazer o bem. E a luz nossa não será a luz elétrica, mas será a luz do combustível da escuridão, porque nós nada fizemos para melhorar o mundo em que vivemos. Só transformaremos o mundo com a nossa transformação, com a nossa melhora, adquirindo valores éticos e morais. Não importa que os outros façam, nós não faremos, porque sabemos que o verdadeiro espírita não é perfeito, mas que ele luta pela sua imperfeição. E ai daquele que disser que nunca mudará, é digno de pena, falou Jesus. Porque todos nós, se não mudarmos, sofreremos atrocidadamente, e a desesperação nos levará um dia ao arrependimento, e a clamar a Deus e a Jesus, que nos socorra e nos alivie dos tormentos e das aflições. Que a paz e o amor de Jesus se faça resplandecer em cada um de nós, e que possamos sentir a importância nossa diante da conjuntura do mundo em que vivemos. Que possamos modificar os nossos pensamentos negativos em pensamentos de confiança, de esperança e de fé, e que possamos nos preparar para vencer os obstáculos, porque juntos somos fortes, unidos e consistentes, separados somos meros pontos de vistas. Bezerra de Menezes é que fala. Que a paz esteja com todos vós. Façamos uma prece. Hoje também faremos as irradiações, as pessoas que estiverem doentes, pessoas amigas, possam, na sequência da prece, pensar nelas, pedir por elas. Cada um sabe das enfermidades, das dificuldades que aqueles que não são queridos e aqueles que não são amigos passam. Que a luz do Pai e a bondade de Jesus se faça sentir nos nossos corações. Alivia, Senhor, as pessoas que sofrem nas casas, nos hospitais, aqueles que ainda não compreenderam e não perceberam, Senhor, os teus ensinamentos. Aqueles que o conhecem, Senhor, e os não praticam, que não põem em prática, que não executam as tarefas da sublime confiança da verdade. Perdoa, Senhor, aqueles que ainda tropeçam no caminho do egoísmo, do orgulho, da inveja, dos ciúmes. Perdoa também, Senhor, os nossos políticos, aqueles que nos governam, aqueles que são maledicentes, aqueles que desviaram tudo a confiança de um povo humilde e trabalhador. Que a nossa fé constante, Senhor, num porvir melhor, possa restabelecer-nos, possa dar-nos a confiança e possamos distribuir a boa semente, a semente da prosperidade, da fé, da confiança em cada um de nós. Que tuas luzes divinas se façam sentir em todos os corações. Alivia as dores daqueles que sofrem, daqueles enfermos, que possam receber nesse instante, Senhor, a tua bondade, a visita. Possam receber também as dádivas dos seus merecimentos. Em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da casa.